Sejam todos bem-vindos ao canal O Peregrino. Hoje eu quero trazer para vocês a incrível experiência de quase morte de Bill Tortorella, que após contrair uma grave infecção, ele saiu fora do seu corpo e teve uma das experiências de quase mortes mais incrível que eu já pude ver. Ele teve um encontro com 3 guardiões que lhes revelaram um forte mistério e ele trouxe uma incrível mensagem para o mundo. Mas antes de nós assistirmos esse relato, eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevessem no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. Sem mais delongas, vamos para essa incrível experiência do Bill. Meu nome é Bill. Eu cresci no Brooklyn. Minha mãe era uma dona de um bar e churrascaria do outro lado da rua. Eu cresci e quando era mais jovem, eu era um artista. Fiz parte da arte de comercial e ilustração. Eu me formei na arte e designer em Nova York. Então de repente eu me mudei para a Flórida, quando eu me casei em 1973. Agora meu pai costumava contar histórias sobre as convenções de Miami e de Miami Beach, sobre as palmeiras e Blue Hater. Estou pensando na minha cabeça que Miami é uma cidade muito grande. Bem, Miami é uma cidade grande agora, mas em 1973 o horizonte de Miami tinha talvez 4 grandes edifícios e descobri que não havia agências de publicidade. Eu não consegui encontrar emprego na minha área. Foi quando comecei a procurar um novo emprego. Havia um anúncio no Miami Herald informando que eles precisavam de técnicos médicos de emergência. Então eles estavam realmente precisando urgentemente de ajuda. Eles realmente me disseram que iriam me pagar para ir à escola e eu trabalharia nas unidades como atendente ao lado dos 2 paramédicos ao longo do caminho. Então eu trabalhava durante o dia e ia à escola durante a noite, até conseguir me formar. Nós pegávamos pessoas doentes e às vezes pessoas que estavam mortas todos os dias, e isso afetava minha psique por dentro. E eles me disseram que eu precisava de algum tempo, mas eu vi que essa não seria a profissão, então de repente eu larguei tudo. E acontece que eu abri um negócio de vendas de joias. E esse negócio caiu em minhas mãos praticamente como uma luva. E encontrei uma nova carreira em 1994. Tenho 2 operações de joias em andamento no sul da Flórida. Uma na praia, uma em Fort Lauderdale, e estava fazendo cerca de 35 feiras por ano em 1994. Nós temos um grande show, e o maior show do ano, na verdade, é em Tucson, Arizona. Todos os anos fizemos aquele show. Sempre havia muitos vírus circulando, mas neste ano havia uma bactéria assassina, e nós não sabíamos o que era. Uma pessoa começou a passar após a outra. Naquela noite comecei a ficar muito doente, e estava suando. Minha garganta estava inchando. Assim eles deram uma olhada em mim e disseram: Bill, você tem que ir até o hospital. E eles me deram soro intravenoso e depois que aumentaram meus níveis de oxigênio, colocaram alguns sacos de antibiótico em mim. Lembro-me fisicamente de me ouvir dar meu último suspiro. Deixei meu corpo nesta linda névoa fluorescente e brilhante. Pairando sobre o meu corpo, eu estava olhando para mim. Mesmo quando reconheci aquele corpo que não estava mais vivo. Veio um raio por trás de mim, um raio tão brilhante que soltou tudo debaixo de mim e me atraiu direto para um portal. Este lindo túnel de luz, um túnel perfeito, de cores magníficas, e agora eu estou começando a me mover. Mas estou sentindo uma sensação incrível. Tenho uma sensação como nunca tinha antes. Um amor. O amor foi tão incrível, um amor perfeito que realmente se tornou
Um amor que agora está em meio a essa luz. Eu fazia parte daquela luz e eu estava me movendo no que parecia ser uma velocidade da luz. Não havia detritos. Sem nada, apenas luz. Lindas cores passando zunindo por mim. E este amor estava ficando cada vez mais forte. Quando eu chego ao meu destino, lembro-me distintamente de dizer: eu estou em casa. Finalmente cheguei em casa. Lembro de ouvir uma voz suave falar comigo, e ele disse: sim, Bill, você está em casa. E então ela disse para mim: meu nome é Antônia. Sou uma de suas guardiões, e agora eu estava sendo saudado por espíritos ao meu redor. Família, amigos, que me lembro de conviver conversando, sentindo o amor de todos, e eu reconheço eles, e eles me reconhecem. E tudo é feito por telepatia. Não havia bocas. Neste momento você está no meio de raios, você é luz, você é apenas raio. Eu era uma névoa. Depois parece que alguns minutos se passaram e eu ouvi essa voz. Olá, Bill. Quando ouvi aquela voz, que era a voz do meu irmão Peter, ele era cerca de 16 anos mais velho que eu. Meu irmão estava comigo o tempo todo, enquanto eu crescia, me ensinando a jogar bola, me levando aos meus jogos. Quando eu estava nas ligas de beisebol e tudo mais, ele era apenas um maravilhoso irmão. Então surgiu do nada um câncer de fígado e disseram a ele que ele teria 4 ou 5 meses de vida. E isso me devastou. Agora eu tenho certeza que conheço a voz do meu irmão. Quando ele disse olá, Bill, a essa altura todo mundo estava me chamando de Bill na vida. Eu tinha 40 anos, mas eu era Bill para ele e ele disse olá, Bill. E eu me virei e disse Peter, e o abraço era quase inexplicável. Era como se você fizesse parte deles. Eles faziam parte de você. Então ele me explicou que tinha que me levar agora e que estávamos indo para alguma coisa. E eu disse: para onde estamos indo? Para a revisão da sua vida, mas eu não sabia que era isso. Mas agora é o primeiro sentido que eu tenho novamente da minha vida na Terra. Quando falei com ele, esqueci por um tempo, e ele me levou a outro nível, que eles começaram essa coisa incrível. Eles me mostraram todo o bem que fiz na minha vida. Eles me mostraram tudo errado que já fiz na minha vida. Felizmente, graças a Deus, eu sempre digo graças a Deus, nunca senti como se tivesse feito algo muito ruim, mas não sabia a dor que causei a algumas pessoas. Mas você consegue sentir aquela dor que você causou às outras pessoas. Você sente a dor física, e eu estava chorando fisicamente, em meu espírito, mas não no meu corpo. Então eu disse: eu não aguento mais, por favor, me perdoe, me desculpe. E de repente uma luz apareceu, e disse: agora vamos, vou te mostrar o outro lado bom. Graças a Deus eu fiz muito bem, na minha vida principalmente com aquele trabalho que eu trabalhei há anos como paramédico. Fazendo tudo isso tentando salvar a vida das pessoas e trazê-las de volta e ajudá-las de todas as maneiras possíveis que pude. Entendi que estamos aqui para servir, para ajudar uns aos outros. Nós estamos todos conectados. Até aquela época eu era uma pessoa de negócios. Não pensava em nada na minha cabeça, além de negócios. Eu não tive esse tipo de pensamento em minha vida antes. Então Peter me disse que seu terceiro guardião está chegando. E este se aproximou de mim. E eu o conheci durante toda a minha vida. Ele era aquela voz que sempre falava comigo, no meu ouvido. Ele era a intuição que me mantinha longe de problemas, como muitos dos meus amigos estavam se metendo. Eu sempre ouvia essas coisas. Não é a coisa certa, você sabe. Você diz isso em sua própria mente. Mas essa é a sua intuição. Mas ele veio para nós e estávamos lá. E eu me lembro de Antônia lá. E Antônia disse:
olhe para você mesmo. Lembro-me de olhar para mim mesmo e me transformei em um feixe magnífico. Agora eu era como os outros espíritos. Eu era esse feixe lindo. Agora estávamos de volta ao espírito. Então estou sentindo aquele amor completo. Novamente no seu lado espiritual, você está sempre apaixonado, onde está conectado a todos perto de você. Eles me levaram no nível final. Todos os três me levaram a um painel. Eles me levaram na frente desses magníficos, lindos anjos. Ao redor, eu lembro que eles me explicaram que nós obteríamos sabedoria e conhecimento através desses anjos. Comecei a ser bombardeado com pensamentos diferentes. Os anjos se aproximaram de mim e eu comecei a ver o universo. E também veria nebulosas de combustão sendo criadas. Eu entenderia que todos nós viemos de poeira estelar, números de cristais e números com luz. Todos esses números estavam iluminando para mim. Eu não conseguia entender o 3 e o número 9. Eles se acenderiam repetidamente. O 6 acenderia esses números em particular. O 1 e o 8 e o 3 e o 6 e o 9. Eles se acenderiam brilhantemente e me explicaram como se esses números significassem tudo. Se não tivéssemos esses números, não teríamos nossas marés, que nós não teríamos estações, que nós não estaríamos aqui se não fosse por esses números. Mas um anjo se aproximou de mim e me disse que eu deveria de voltar. Estou sentindo um amor completo. E eu disse, não, por favor, não me mande de volta. Eu estava implorando muito. Uma outra vez, ela disse novamente para mim, você deve retornar. Eu fiz tudo o que pude para não ter que voltar. A próxima coisa que eu sei, que eu estou sendo puxado de volta, através de um fortice, fluindo de volta cada vez mais rápido e mais rápido. Então estou começando a sentir dor. E então estou eletrocutado em meu corpo. Quando voltei ao meu corpo, eu sentia muita dor física e não conseguia mover minhas pernas ou braços. Esperando, pelo menos 10 minutos, e se passaram. E então comecei a sentir formigamento, percorrendo meu corpo, meus braços e percorrendo minhas pernas. E então eu tive força suficiente para estender a mão. Eu não contei isso para ninguém, porque se eu tivesse aberto a minha boca, eles teriam pensado que eu era louco. Naquela época, você simplesmente não falava sobre isso nunca. Até que eu fui ao médico, e depois que cheguei em casa, ele me levou ao consultório dele, e eu expliquei o que aconteceu comigo. Ele me disse, acho que você teve foi uma experiência de quase morte. E ele me deu algumas coisas para ler. Ele disse, você deveria ler isso e entenderá um pouco melhor. Ele disse, Bill, muitos de nós encontraremos Deus em nossa vida. E ele disse, Bill, você deve ter muita sorte de conhecê-lo. Depois de minha experiência de quase morte, eu não temo mais a morte. Eu agradeço a Deus por tudo o que aconteceu comigo. Eu sei que vou para casa. Você sabe, eu sei aonde eu moro. Sei para onde eu vou voltar. Sei que isso é apenas uma coisa temporária. Mas isso é aonde aprendemos. Essa é uma parte importante também. Aprendemos como sentir aqui, e isso é algo que não temos do outro lado. O único sentimento que temos do outro lado é de amor e serviço completo. Esse sentimento completo é aquele que estão juntos e é um só. Mas é isso. Não há dor do outro lado. Não há tristeza. Não há nenhuma dessas emoções humanas. Lá não existe egoísmo. Lá não existe absolutamente nada. Somente o amor e o serviço a Deus. O que você sente do outro lado supera qualquer coisa que você possa imaginar. É centenas e centenas de vezes mais maravilhosos. Essa é uma morada temporária. Estamos neste invólucro aqui. Mas este não somos nós de verdade. Nós somos raios de luz,
como os espíritos do universo. Quando todos nós chegarmos lá, um dia novamente, você também o reconhecerá. Você o reconhecerá em um lar. Você terá famílias e amigos ao seu redor. Você reconhecerá todos. Nós viajamos em círculos espirituais, ao redor de nossos amigos e familiares. Eles ficaram conosco. Antônia foi a responsável por me trazer a ela. Foi o espírito responsável por me tirar de lá. Peter era um anjo que eu tinha quando chamava a Deus para me ajudar. Ele estava sempre por perto para me ajudar. Eorim estava sempre comigo se eu tivesse pensamento: vou fazer algo errado. Tudo que posso dizer é que conheci esses seres que eram maravilhosos. Eles eram raios de luz. Como nada além do conhecimento e sabedoria irradiante deles. Mas quando você está lá, você está em casa. Essa não é a nossa casa onde vivemos para sempre. Nada lá envelhece. Lá é tudo novo. Todo o amor que existe lá constrói, dentro de si tão forte, que é quase como se você estivesse em uma euforia viciante, de algum tipo de droga. Eu diria que você poderia explicar isso de qualquer forma, mas este é o sentimento disso. Nosso propósito é o amor. Quando somos bebês, somos o amor. Ainda somos contatados pelo outro lado. Temos que ser capazes de aprender como sentir esse amor novamente. É difícil de vivermos em um mundo que é muito difícil. As coisas são muito difíceis nesse mundo, movendo-se muito rápido, que temos que desacelerar de certa forma. O amor e o serviço são provavelmente as coisas mais importantes para aprender aqui. Deste lado, para transferir isso para os outros. Uma coisa eu aprendi do outro lado, que a humanidade precisa aprender o que é o amor. Naquele lugar existe um senso de unidade. Todos estão unidos somente pelo amor. O que mais vejo são as pessoas odiando umas às outras, e elas precisam saber que aquelas pessoas que não amam jamais entrarão naquele lugar. Nunca ajudei tanto as pessoas depois que tive a minha experiência de quase morte. Eu ajudaria muito mais pessoas e faria qualquer coisa. Se eu visse alguém lutando na rua, eu vou correr para ajudá-lo. Eu digo que essa pessoa precisa de alguém para ajudá-lo, e você precisa fazer isso. E essa é a nossa missão.